Canalha. O que esse filme faz naquela ceninha final é canalha. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim falar de Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, filme que estreia aí na próxima quinta-feira nos cinemas e é a primeira animação de Senhor dos Anéis, digamos assim. Tem um outro desenho lá bem antigo que até o Peter Jackson usou para se inspirar para fazer a trilogia clássica dos cinemas, mas dessa sequência aí dá para dizer que é a primeira. Agora em anime temos Senhor dos Anéis. Esse filme nos leva de volta para Rohan, cerca de 200 anos antes das aventuras de Frodo, e a gente vai conhecer o rei Elm Hammerhand. Personagem que já foi citado lá nos apêndices do Senhor dos Anéis e vai ter aqui a sua história um pouco mais explorada. Talvez não a sua história, mas a história da sua filha. Nessa história o reino está indo lá muito bem quando um dos senhores do reino de Rohan vai lá questionar o rei porque estaria havendo uma aproximação muito forte dele com o reino de Gondor. Inclusive que o rei estava querendo casar a filha dele com um carinha lá de Gondor. Então que esse senhor oferece o filho dele, Ulf, para casar com a filha, o que é negado, inclusive os dois entram numa briga ali. Nessa luta o pai do Ulf acaba morrendo e ele é expulso do reino de Rohan e junta um exército para se vingar. Essa grande batalha leva o rei Elm e o seu povo a buscar refúgio no que viria a ser o abismo de Elm. E é aí que a filha do rei Elm precisa tomar as rédeas para tentar salvar o próprio povo. Se a gente voltar um pouquinho para trás e lá na trilogia do Peter Jackson, mais precisamente no segundo filme, nas Duas Torres, que é o melhor, diga-se de passagem, a gente vai lembrar que uma parte do filme se passa no abismo de Helm, quando o rei Théoden precisa levar o povo também para se refugiar lá das investidas do exército do Saruman. Aqui a gente vai ver a mesma coisa. Não é à toa que boa parte dos roteiristas e até o Peter Jackson estão envolvidos tanto na criação, mas mais como produtores desse filme. E aí eu vou dizer, o sentimento que eu saí do filme é de coisa requentada. Se a gente juntar que essa história é muito parecidinha com o que a gente já viu lá nos filmes, ao fato de que a Warner precisava lançar alguma coisa de Senhor dos Anéis para não perder os direitos, parece que foi feito um negócio realmente só para ter. E não é só o fato de ser parecido, isso acaba afetando o próprio desenrolar do filme. A narrativa dele, talvez por parecer tão repetitiva, ela é bem cansativa e o filme parece ser muito mais longo do que as 2 horas que ele tem. Isso acontece muito porque o filme não tem grandes emoções, não tem grandes momentos, não tem algo que faça realmente te empolgar durante a jornada. Todo o plot que eles tentam botar de uma traiçãozinha aqui, do próprio cerco ao abismo de Helm, da própria invasão a Rohan, nada disso consegue ter uma emoção tão forte a ponto de passar um perigo que tu ache que alguma coisa muito ruim vai acontecer. É muito difícil tu imaginar de que o Ulf realmente vai ganhar essa batalha. O próprio dilema do Ulf, o que faz ele vir à guerra, que seria esse sentimento de vingança, que seria bem básico e bem fácil de trabalhar, dentro do roteiro acaba parecendo uma grande birra porque a Hera não quis casar com ele. Tem uma parte do filme que eles fazem uma ligação dos dois, de quando eles eram crianças, que teria essa ligação, mas eles desenvolvem tão pouco que a gente não consegue nem perceber uma certa empatia entre eles. Então toda essa raiva que ele sente por ter sido rejeitado, a gente pouco se importa. Mesmo durante o cerco, durante a batalha, ele recebe conselhos de um general dele dizendo: você pode fazer isso, você pode ganhar a batalha assim, não faz isso que tu tá tentando fazer. E ele insiste naquele caminho que parece errado só porque ele quer magoar ou fazer qualquer coisa contra ela. Isso acaba também afetando a própria protagonista do filme. A Hera é uma personagem bem difícil da gente gostar. Ela não é nem um pouco carismática e todas as ações que ela fazem vêm muito mais
dela ser inteligente, mas ao mesmo tempo são coisas muito óbvias, as dicas que ela dá, as ideias que ela tem. E ainda falta aquele heroísmo para ela, de uma grande batalha. Muito se fala que ela é uma grande guerreira, mas no filme a gente vê muito pouco disso. Então tem muito poucos elementos pra gente gostar da Era e se preocupar com ela também. É que falta grandiosidade. Quando a gente tá falando de Senhor dos Anéis, principalmente no audiovisual, a gente pensa em coisas grandes. Mesmo o Hobbit, com todos os problemas que tem naquela trilogia, ele tem momentos muito espetaculares. E isso falta para a Guerra dos Rohirrim. Quando a gente fala de Senhor dos Anéis, também gera uma expectativa muito grande que a animação não atendeu de forma nenhuma. E como eu disse lá no começo, eles ainda são canalhas no final, porque eles tentam fazer uma ligação com a história que a gente viu nos filmes, mas ela é tão ruim que literalmente é um fanservice mal colocado. Aparece um personagem que a gente conhece lá das histórias do Senhor dos Anéis e um outro é citado durante esse final. Não vou dar spoilers aqui, mas é completamente gratuito. A história já terminou, poderia ser uma cena pós-créditos até, mas eles botam no final do filme como se fosse alguma coisa que fosse dar continuidade. Não tinha por que isso aparecer ali. Por fim, eu nem vou dizer que Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim é ruim. Eu acho que ele não chega nesse ponto. Não tem nada que incomode, mas não tem nada que eleve muito o filme a ele ser algo muito memorável para daqui a, sei lá, um mês. Lembrando que Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim chega nos cinemas no dia 5 de dezembro e depois que vocês assistirem, voltem aqui para comentar o que vocês acharam com a gente. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.